Aviso importante. Este canal tem como objetivo ler, detalhar e explicar contratos, termos e condições, trazendo clareza sobre direitos e deveres dos usuários. Não temos a intenção de criticar, apontar falhas ou emitir juízo de valor sobre nenhuma instituição citada. Nosso espaço é apenas para análise e compreensão de documentos longos e de difícil entendimento, facilitando o acesso à informação. Bem-vindos a esta análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar, na política de privacidade e cookies do Itaú Unibanco, um nome gigante no setor financeiro aqui do Brasil. Nossa fonte é o documento oficial deles mesmo, está atualizado, a versão é de 3 de junho de 2025. Exato, e é um tema super relevante, né? Com certeza. Nesse mundo digital, saber o que acontece com nossos dados, especialmente os financeiros, é, essencial. Só que esses documentos podem ser meio densos, né? Então a ideia aqui é simplificar. O que o Itaú coleta, por quê, com quem compartilha e os nossos direitos nisso tudo. Ok, vamos desmembrar isso. É uma tarefa e tanto. Porque, olha, essas políticas não são só textos legais, né? Elas mostram muito da postura da empresa sobre ética de dados, sobre a confiança que ela quer passar para o cliente. E o Itaú, como outros bancos grandes, vive esse dilema. Precisa coletar muitos dados para fazer tudo funcionar, serviços digitais, personalização, segurança, ainda mais agora com o Open Finance. Mas, ao mesmo tempo, tem que proteger a privacidade. Tem a LGPD aí para cobrar isso. Certo, faz todo sentido. Então vamos começar pelo básico. Que tipo de dados o Itaú realmente coleta? E de quem? O documento já adianta que não é só de cliente, né? Não mesmo. Inclui quem está pensando em ser cliente, os potenciais, inclui terceiros, tipo alguém que recebe uma transferência sua, por exemplo, e até menores de idade, em casos bem específicos como dependentes inseguros, essas coisas. Mas sempre eles ressaltam que é respeitando a lei e o melhor interesse do menor. Entendi. E a variedade dos dados que eles pegam é bem ampla. Vai muito além do nome, endereço, CPF, essas coisas básicas. Muito além. Claro, tem os dados financeiros de transações que a gente já espera de um banco, né? Sem o óbvio. Mas a lista continua. E tem pontos que chamam a atenção. Por exemplo, o documento fala em coletar dados biométricos, tipo impressão digital, reconhecimento facial. Biometria. Para quê? Principalmente para segurança, para confirmar que você é você mesmo na hora de acessar o app, fazer uma transação. E dependendo do produto, como alguns seguros específicos, pode rolar coleta de dados de saúde, mas aí é sempre ligado à análise da proposta do seguro ou se acontece um sinistro. E tem mais, né? Vi aqui que falam de informações do nosso dispositivo, celular, computador. Coisas como o endereço IP, o tipo de sistema operacional que você usa, aquele ID de publicidade do celular, sabe? Até geolocalização. Geolocalização também. Sim. E interações em redes sociais, se você marcar o Itaú em algum post, por exemplo, e, claro, um raio-x completo da sua situação financeira. Tipo... Renda, patrimônio declarado, seu score de crédito lá nos burôs tipo Serasa, dados do cadastro positivo e até informações do SCR. SCR. O que é isso? É o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. Basicamente, é o histórico de crédito que todos os bancos consultam para saber seu endividamento, pagamentos. Nossa, bem detalhado. E tem um ponto que me deixou meio intrigado. A política menciona que, em certas condições, podem coletar até fotos, lista de contatos do celular, informações de outros apps instalados. Essa parte surpreende mesmo. Eles justificam isso falando em condições específicas, geralmente ligadas à segurança ou a funcionalidades de algum serviço específico do banco. Para prevenir fraudes, por exemplo. Mostram um nível de acesso que potencialmente é bem profundo no nosso dispositivo. Bem profundo mesmo. E como é que esses dados todos chegam até o Itaú? De onde eles vêm? As fontes são muitas, viu? Primeiro, direto da gente mesmo, quando a gente se cadastra, preenche um formulário, contrata um produto. Depois, tem os dados que são gerados enquanto a gente usa os serviços,
tipo o histórico de transações, o uso do app. Ok, isso faz sentido. Aí tem informações que vêm de outras empresas do próprio Grupo Itaú. E, muito importante, dados que vêm de fontes externas. Fontes externas. Como assim? É dito como Serasa, Boa Vista, órgãos públicos também. Com o Open Finance agora, dados podem vir de outras instituições financeiras, claro, se você autorizar. A Open Finance. Exato. E mesmo quem não é cliente direto pode ter dados coletados. Aquele exemplo da transferência que a gente falou, ou quando uma empresa manda dados de funcionários para o banco pagar salários. E eles ainda citam fontes públicas, tipo internet, redes sociais, mídia, e também validação biométrica feita por empresas terceirizadas para ajudar na prevenção a fraudes. Caramba, é uma rede de coleta bem extensa mesmo. O que nos leva direto para a pergunta-chave. Por que precisam de tudo isso? Qual é a justificativa que eles dão para coletar tanto dado assim? Bom, o documento tenta enquadrar tudo nas bases legais da LGPD, né? Quer dizer, para cada tipo de uso do dado, eles precisam apontar uma justificativa válida. Pode ser para cumprir uma lei, para executar o contrato que você tem com eles, para proteger o crédito, para atender ao que a lei chama de interesse legítimo do banco. Interesse legítimo. E o que seria isso na prática? Seria algo como, por exemplo, usar dados de forma agregada para entender tendências de mercado, melhorar um produto, sem precisar pedir um ok específico para cada análise interna dessas. Desde que não fira os direitos da pessoa, claro. E, óbvio, tem a base do consentimento, quando você especificamente autoriza o uso para uma finalidade. Entendi. E quais são as principais finalidades que eles listam? Dá para a gente adumpar. Primeiro, o básico. A prestação dos serviços que você contratou. Abrir a conta, processar seus pagamentos, te dar suporte no atendimento, verificar sua identidade. Até para contratar funcionários ou usar dados de saúde para analisar propostas de seguro, como eu falei. Ok, a parte operacional. E depois? Depois vem a parte de personalização e marketing. Aqui entra a criação do seu perfil para te oferecer produtos e serviços, seja do Itaú ou de parceiros. Análises demográficas, às vezes usando ferramentas como o Google Analytics, sabe? Campanhas de marketing, pesquisas. Mas, um ponto importante. O texto faz questão de dizer que você pode gerenciar ou até cancelar o recebimento dessas ofertas direcionadas. Tem como controlar isso. Isso é bom saber. E a questão da segurança, que parece ser a grande justificativa para muita coisa, incluindo aqueles acessos mais, digamos, invasivos que a gente comentou. Sem dúvida nenhuma. A segurança e a avaliação de risco são um pilar central na justificativa deles. Isso envolve usar dados, e aí entra a biometria, a geolocalização. Para quê? Para prevenir fraudes, para garantir a segurança das suas transações e a do banco também. Inclui também toda a análise de risco de crédito para saber se podem te dar um empréstimo, por exemplo, risco operacional, risco reputacional. E para cumprir aquelas exigências regulatórias chatas, mas necessárias. Tipo o quê? Tipo o KYC, conheça seu cliente, que é basicamente o banco ter que provar que você é quem diz ser, e PLDFT, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. São regras para evitar crimes financeiros, né? O banco tem que monitorar isso. Certo. E além do serviço, marketing e segurança, tem mais alguma coisa? Tem sim. Tem um cumprimento legal ou regulatório. O banco tem que mandar muitos dados para órgãos como o Banco Central, o COAF, que cuida de movimentações suspeitas, a Receita Federal. E tem que atender ordens judiciais se chegarem. Usam dados também para melhoria dos próprios produtos e serviços. Inclusive, eles mencionam o uso de inteligência artificial para isso, mas falam que é com ética e transparência. A gente espera que sim, né? Espera. E, claro, para a proteção de direitos. Quer dizer, se o banco precisar usar informações em um processo judicial ou administrativo, ele vai usar. E, por fim, mencionam umas outras finalidades legítimas, tipo apoiar eventos, patrocínios, coisas assim. Entendi. O quadro geral que fica é essa tensão, né? Entre a necessidade de usar muitos dados para fazer o negócio funcionar e se proteger, e a obrigação de respeitar a privacidade e as leis. Exatamente essa é a questão, é um equilíbrio delicado. Beleza. Agora, uma vez que esses dados são coletados e justificados,
para onde eles vão? O Itaú compartilha esses dados com quem? O documento tenta tranquilizar, né? Diz que o compartilhamento segue regras rígidas de segurança, confidencialidade, sigilo bancário. Sim, eles afirmam isso e dão exemplos de com quem compartilham. Primeiro, dentro do próprio grupo econômico do Itaú. É comum, as empresas do grupo trocam informações. Depois, com parceiros estratégicos, para oferecer produtos em conjunto, benefícios, essas coisas. Parceiros. Tipo, Pode ser desde uma seguradora parceira até uma empresa de programa de pontos, por exemplo. E, claro, compartilham com prestadores de serviços, fornecedores, empresas de tecnologia que cuidam da infraestrutura, de marketing, de análise de dados, enfim, quem ajuda o banco a operar. e com órgãos do governo, imagino. Com certeza. Reguladores, autoridades policiais, judiciais, quando a lei exige ou tem uma ordem específica. Isso é padrão. Também tem o compartilhamento com os burôs de crédito, que a gente já falou, para análise de crédito e para negativar quem está devendo. Isso inclui o cadastro positivo, que é uma prática normal do mercado. E tem um ponto que você mencionou que achei interessante. Compartilhar dados de fraude com outros bancos. Isso, o documento menciona o compartilhamento de informações para prevenção de fraudes, não só internamente, mas com outras instituições financeiras e com os próprios reguladores. Mostra que existe um esforço mais amplo do sistema financeiro como um todo para combater golpes. Faz sentido. E, claro, empresas de cobrança também recebem dados se for preciso cobrar uma dívida. O texto ainda fala em compartilhar dados anonimizados, né? Aqueles que não identificam mais a pessoa. E em casos de venda, fusão, aquisição do banco. Exato. E reforça que, para algumas situações de compartilhamento, eles podem precisar pedir o seu consentimento específico. Entendi. Essa rede toda, parceiros, fornecedores, outros bancos, governo, mostra que o dado não fica só ali dentro do Itaú, né? Ele circula bastante, é um verdadeiro ecossistema. É um ecossistema de dados, sem dúvida. A informação flui. E essa circulação vai além das fronteiras do Brasil, certo? A política fala em transferência internacional de dados. Por que isso acontece? Sim, confirma que acontece. Os motivos são vários. O Itaú tem operações em outros países, muitos fornecedores de tecnologia, principalmente de serviços em nuvem, armazenamento, essas coisas, são empresas globais com servidores fora do Brasil. Ah, claro, a nuvem. E o próprio processamento de transações internacionais. Se você usa seu cartão de crédito no exterior ou recebe dinheiro de fora, naturalmente esses dados vão transitar por outros países. E como eles garantem a proteção quando o dado sai do Brasil? Então, a política afirma que eles seguem as regras da LGPD para isso, usam mecanismos como as decisões de adequação da NPD, quando a autoridade brasileira considera que um país tem nível de proteção similar, ou as cláusulas contratuais padrão, que são modelos de contrato com exigências de proteção, ou quando a transferência é necessária para cumprir uma lei ao contrato. Eles até listam alguns países para onde os dados podem ir, como Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, e isso só reflete como as finanças e os fluxos de dados são globais hoje em dia. Mas aí fica aquela pulga atrás da orelha, né? Como garantir na prática que o nível de proteção que a LGPD exige aqui é mantido lá fora, em países com leis às vezes bem diferentes? A política diz que segue as normas, mas a fiscalização disso é um desafio enorme, né? Globalmente falando. Com certeza. É um ponto super crítico na governança de dados internacional. Não é simples. Ok. E sobre o tempo que esses dados ficam guardados e como são protegidos aqui dentro? Seções 5 e 6, né? Isso. Sobre o tempo de guarda, a retenção, o documento diz o padrão. Os dados ficam armazenados só pelo tempo necessário para cumprir a finalidade para qual foram coletados. Ou para cumprir obrigações legais ou regulatórias. Por exemplo? Por exemplo, o Banco Central exige que certos registros de transações sejam guardados por um prazo mínimo, tipo 5 ou 10 anos, ou para que o banco possa se defender em processos judiciais, também precisa guardar as provas. Eles afirmam que tem processos para avaliar e tentar minimizar esse tempo de retenção. E a segurança? O que eles dizem sobre proteger tudo isso? Descrevem a segurança como uma prioridade máxima. Mencionam que usam processos, controles internos, gestão de riscos, ferramentas e tecnologias
para proteger a integridade e a confidencialidade dos dados contra acesso não autorizado, perda, alteração. Falam em acesso restrito, baseado na necessidade de cada funcionário ou parceiro, né, need to know, como eles chamam, e que exigem obrigações de confidencialidade de quem tem acesso. São as medidas de segurança que a gente espera de uma instituição financeira desse porte. Tipo camadas de segurança, né? Cofres digitais, controle de acesso, contratos. Exatamente. É pensar nisso como várias barreiras para proteger a informação. Perfeito. Bom, já falamos de coleta, de uso, de compartilhamento, transferência para fora, tempo de guarda e segurança. Falta um ponto crucial. E os nossos direitos? Os direitos das pessoas sobre os próprios dados. A seção 7. Esse é o coração da LGPD, né? O empoderamento do titular dos dados. E a política detalha esses direitos. Vamos lá. Você tem direito a confirmar se o Itaú trata ou não dados seus, a acessar quais dados eles têm sobre você, a pedir correção de informações que estejam erradas, incompletas ou desatualizadas. Correção importante. Muito. Você pode também pedir a anonimização, o bloqueio ou eliminação de dados que você considere desnecessários, excessivos ou que estejam sendo tratados de forma ilegal. Mas aqui tem um porém importante que a gente já volta. Ok. Tem o direito à portabilidade dos seus dados cadastrais para outro banco ou serviço, seguindo a regulamentação da ANPD e respeitando os segredos comerciais do Itaú. Direito a ser informado sobre as consequências se você resolver não dar o consentimento para alguma coisa que eles peçam. Isso é bom. Saber o que acontece se eu disser não. Exato. E, muito importante, o direito de revogar um consentimento que você já deu antes ou de se opor a um tratamento de dados que seja baseado em outra justificativa que não o consentimento, como o tal do interesse legítimo. Mas, de novo, com ressalvas. E decisões de robôs. Tipo, análise de crédito automática. Também, você tem o direito de pedir a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados que afetem seus interesses, como uma análise de crédito feita só por algoritmo. E, claro, o direito de pedir para pararem de te mandar aquelas ofertas direcionadas, o marketing. Ufa, bastante coisa. E como a pessoa faz para exercer esses direitos na prática? A política indica que é preciso usar os canais de atendimento do Itaú. Eles direcionam para o site itaú.com.br Privacidade, que deve ter os detalhes de qual canal usar, dependendo do seu relacionamento com o banco, se é cliente, ex-cliente, etc. Mas tem aquela ressalva que você mencionou. Nem sempre dá para apagar tudo. Exatamente. Esse é o porém fundamental. O banco nem sempre vai poder apagar, bloquear ou anonimizar todos os dados que você pedir. Por quê? Porque existem obrigações legais que exigem que eles guardem certos dados por prazos definidos, como aqueles do Banco Central. Existem necessidades para executar o contrato que você ainda tem com eles, precisam dos dados para prevenir fraudes ou para se defenderem em processos. Então, mesmo que você peça para pagar, se existir uma dessas justificativas legais ou regulatórias para manter, eles podem negar o pedido ou atender só parcialmente. E a revogação do consentimento, por exemplo, vale dali para frente, não apaga o que já foi feito com base nele antes ou o que é feito com base em outra lei. Entendi. É um direito importante, mas não é absoluto. Tem limites legais. Exato. É importante ter essa expectativa realista. Certo. Agora, vamos dar um foco rápido nos cookies. Eles ganham bastante destaque na política, seções 9 a 12. O que são e como o Itaú usa? Cookies, de forma bem simples, são aqueles pequenos arquivos que um site ou aplicativo salva no seu navegador ou dispositivo quando você acessa. Servem para guardar informações sobre a sua navegação. E para que servem essas informações? Para várias coisas. A política do Itaú divide eles em categorias. Para explicar, tem os cookies essenciais. Essenciais. Aqueles que são estritamente necessários para o site ou para o app funcionar corretamente, tipo para manter sua sessão logada, para segurança básica. Segundo o Itaú, esses não dá para desativar pela ferramenta deles, porque sem eles, nada funciona. Ok. E os outros? Lembrar suas preferências, tipo idioma escolhido, região, e para melhorar o desempenho do site.
os de publicidade, que são usados para te mostrar anúncios e conteúdos que sejam mais relevantes para os seus interesses, baseados na sua navegação, e os analíticos, que coletam dados sobre como você usa o site ou app, que páginas visita, quanto tempo fica, para o Itaú poder entender o uso e fazer melhorias. A política até tem uma tabela com exemplos de cookies de cada tipo e quanto tempo eles duram no seu dispositivo. Interessante. E dá para controlar isso? Escolher quais cookies a gente aceita? Dá sim. Com exceção daqueles essenciais, que eles dizem que não tem como, a política informa que os outros tipos, funcionalidade, publicidade e analíticos, podem ser gerenciados por uma ferramenta que eles oferecem no próprio site, um painel de controle de cookies. Ah, tipo um botão de gerenciar preferências. Isso. Além dessa ferramenta do Itaú, você sempre pode controlar os cookies diretamente nas configurações do seu navegador Chrome, Firefox, Edge, Safari, qualquer um. A política até coloca links para as páginas de ajuda dos navegadores mais comuns. É uma dica prática. Legal. Mas tem alguma pegadinha aí? Algum aviso? Tem 2 avisos importantes que eles dão. Primeiro, se você desativar certos cookies, algumas funcionalidades do site ou do app podem parar de funcionar direito ou ficar mais lentas. Segundo, mesmo que você desative os cookies de publicidade lá na ferramenta ou no navegador, você ainda pode receber ofertas do Itaú em outras plataformas, tipo Facebook ou Google. Ué, mas como? Porque essas ofertas podem ser baseadas em outras interações que você teve, tipo se você preencheu uma proposta de cartão no site. Aí eles podem usar essa informação para te mostrar um anúncio no Facebook e isso não dependeria do cookie de navegação. Entendi. O controle do cookie não é um bloqueio total de publicidade, então. Não necessariamente. E a questão da transferência internacional também vale para os cookies. Vale. O texto menciona que dados coletados por cookies de publicidade, especialmente aqueles de parceiros como Google e Facebook, podem ser enviados para fora do Brasil de acordo com os termos de privacidade desses parceiros. O Itaú afirma que esses parceiros garantem a proteção adequada. Mais um ponto de atenção para essa circulação global de dados. Exato. Bom, caminhando para o final, a política traz o contato do DPO, encarregado de proteção de dados. É a Viviane Rodrigues. E tem o e-mail encarregado-dados@itau.com.br, para quem tiver dúvidas mais específicas. Correto, é o canal oficial para questões de privacidade mais complexas. E eles lembram também que a política pode ser atualizada, então é bom dar uma olhada de vez em quando para ver se mudou algo. A existência de um glossário no final também ajuda, né, para entender os termos técnicos. E a data dessa versão que a gente analisou é 3 de junho de 2025. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo que a gente explorou aqui, o Itaú coleta uma gama imensa de dados, e não só de clientes. Faz isso para um monte de finalidades. Prestar serviços, garantir segurança, fazer marketing, cumprir leis, melhorar produtos. Compartilha esses dados com muita gente, parceiros, fornecedores, governo, outros bancos, inclusive para fora do país, sempre afirmando seguir regras de segurança e a LGPD. E, fundamental, a política detalha os direitos que a LGPD nos dá e como podemos tentar exercê-los, além de dar um controle sobre os cookies não essenciais. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que nossa vida bancária digital deixa uma pegada de dados gigantesca. Ter consciência disso e entender as regras do jogo é mais do que nunca crucial. Sem dúvida nenhuma. E fica talvez um pensamento final. Uma política como essa descreve as intenções, as regras no papel. Mas o verdadeiro teste é a aplicação disso no dia a dia, né? A consistência com que esses princípios são vividos pela empresa, especialmente agora com tecnologias como inteligência artificial avançando tão rápido e a necessidade constante de uma segurança que seja realmente robusta contra ataques cada vez mais sofisticados. É verdade. Então, fica a reflexão. Além do que está escrito lá no documento, como é que a gente pode, como usuário, como cidadão, avaliar se uma empresa realmente cumpre seus compromissos de privacidade nas suas operações diárias, nas suas inovações tecnológicas? Exige uma atenção contínua nossa, sabe? Um olhar crítico sobre como nossos dados são tratados nesse cenário digital que não para de mudar. Obrigado pela sua audiência. Apoie o canal deixando seu like, comentando o que achou e compartilhando com outras pessoas.
Assim, conseguimos trazer cada vez mais explicações de fácil entendimento sobre termos e contratos.